vitória sobre ela. E que essa conquista seja uma conquista do Senhor, para o Senhor e no Senhor. Assim oramos e abençoamos ela para esse propósito em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Então, queridos, tem sido muito surpreendente. Eu tenho usado até uma palavra diferente do habitual nas minhas redes sociais. Tem sido fenomenal. Mas tudo isso aponta para Jesus. Nada aponta para os homens nesse lugar. Mas nós não podemos esquecer que Deus instrumentaliza os homens. Eu tenho dito que há 3 formas de Deus operar. Ele opera sem que haja a necessidade de uma parceria com os homens. Ele opera pela sua soberania, pelo seu poder. Amém? Ele opera em parceria com os homens. Ele chama alguém para dividir uma tarefa. Ele nos dá essa missão e vai junto conosco. E a terceira forma, ele envia o homem para que realize nessa terra. E ele fica ali orando e fica ali intercedendo por você, torcendo para que você faça as coisas que você tem que fazer e que ele não vai fazer no seu lugar. Então Deus opera sozinho, opera com você, ou opera através de você. Entenda isso. Ler as estações, compreender esse direcionamento, fará você não depender dos homens, mas depender de Deus. Há momentos que Deus vai fazer você ir para uma jornada onde não terá ninguém ao seu lado, mas Ele já determinou que a bondade dEle te seguirá. Amém? Sabe, eu olho para tudo isso e eu sinto gratidão no meu coração. E sinto alegria por não ter desistido nos momentos em que eu senti vontade de desistir. Porque ser pastor não é ser super-herói. É um homem revestido de autoridade, com uma missão, mas um homem. Amém? Cheio de desafios, cheio, sabe, de lutas pessoais, emocionais, familiares. Está aqui o pastor André que sabe. Então, há momentos que a gente pensa em desistir, em buscar outra coisa que nos deixe mais confortáveis. Porque se já é difícil lidar com os seus problemas, imagine lidar com os seus e dos outros. Amém? Eu brinco que às vezes lá no quarto eu digo para minha esposa: amor, expulsa esses irmãos tudo do quarto aqui, por favor. Vai ficar só nós dois aqui. Às vezes eu digo: amor, tira esses irmãos da cama, por favor, vamos dormir. Porque às vezes eu digo para a pastora: não atenda muitas pessoas durante a semana. Por quê? Porque a gente não quer estar disponível? Não, porque nós vamos receber uma quantidade tão grande de problemas, uma carga emocional tão grande, que pode ser acima do que nós podemos suportar. Se eu atender 10 irmãos, a probabilidade de ser 10 problemas para me resolver é muito grande. E juntando-se aos meus problemas, aos problemas da minha família e tantos outros problemas, isso pode me trazer um esgotamento. Então, às vezes, a gente se reserva a não estar tão disponível, porque a gente precisa estar disponível para a gente mesmo. A gente precisa pensar em alguns problemas da nossa vida, da nossa casa, e ter uma resolução. Porque se não começar na minha casa, não adianta nada tudo isso. A minha esposa está aqui, eu prego diante dela, eu prego diante dos meus filhos, e se eu falar alguma mentira, com certeza eles vão me chamar a atenção. Então, queridos, eu fico muito feliz, por não ter desistido nos momentos em que eu senti vontade de desistir. E eu vejo os frutos dessa perseverança em tudo isso. Em tudo isso que acontece aqui, em tudo o que acontece fora desse lugar. Isso é para ensinar você. Porque o líder, ele não tem muitas opções em alguns momentos. Se você está aqui preparado para pregar uma mensagem, você está todo animado, de repente acontece um problema antes da pregação, que abala você. Uma discussão com a esposa, com o filho, uma coisa que aparece de uma hora para outra, alguém, que de repente
né, afeta você, mas aí você não pode parar. Você tem que vestir a sua roupa, você tem que vir para a igreja e pregar, porque você está escalado, e você tem que fazer isso, porque você é um filho de Deus, que conduz um povo de Deus. Então, às vezes, não tem opção para nós. Se você se chatear, se você sentir uma dor na unha, e quiser ficar em casa, isso vai fazer menos diferença do que se o pastor ficar em casa. Então, às vezes, a gente enfrenta essa jornada de liderança assim. Às vezes, né, nós estamos aqui sendo bombardeados de mensagens, mas nós não queremos ler nenhuma delas, porque nós estamos querendo resolver algo dentro do nosso coração. Mas aí, quando a gente também está bem, é claro que a gente se entrega, se oferece. Então, queridos, eu louvo a Deus. E isso é para você. Um líder alfa, e o nosso modelo aqui é Jesus, ele não desiste, ele não oscila, ele permanece. E a Bíblia diz: tu verás o fruto, ou os frutos do teu penoso trabalho, e te alegrarás. E é isso que eu sinto, alegria. Uma alegria por ver que a minha decisão de não desistir proporcionou tudo isso que nós estamos vendo aqui. Mesmo sabendo que esse sentimento, ele ainda vai me encontrar em alguns lugares, em algumas estações da minha vida, mas eu estou me preparando para que cada vez que ele vier, eu diga: não vou desistir, eu vou continuar, eu vou prosseguir, independentemente dos desafios. Há 12 anos eu fui para o quintal da minha casa, quando eu estava vivendo o meu melhor momento ministerial, e eu comecei lá com a minha família. Eu poderia mudar, sabe, o curso da minha história, eu poderia ir viver os meus sonhos pessoais que eu havia programado, mas eu não estaria realizado hoje, eu não estaria feliz, e eu gastaria mais tempo para fazer aquilo que Deus já fez agora. Então eu queria deixar isso para você, uma palavra de encorajamento, para você não desistir da sua família. É a sua primeira liderança. Na verdade, você é a sua primeira liderança. Sabe, a pessoa mais difícil para você liderar é você mesmo. Você é o seu maior desafio. Não é o diabo não, que é a sua ameaça, é você que é a sua ameaça. O diabo não pode fazer nada quando você decide ficar do lado de Deus. Amém? Ele não pode. Agora, a sua decisão contrária pode afetar muitas coisas, inclusive você. Então, decida permanecer. Decida ser, eu gostei dessa expressão, um líder ressonante. Vou botar aqui nas novas expressões do meu bloco de nota. Um líder ressonante. Amém? Alguém que, como eu tenho uma mensagem, inspira fundo. É um trocadilho de respire fundo. Diga para alguém que está do seu lado: inspire fundo. Inspire as pessoas, mesmo sem, sabe, abrir a sua boca, sem dizer nenhuma palavra, sem falar nada. Você estará ressonante, você será inspirador. E eu quero ler um texto com vocês. Essa palavra altamente é uma palavra muito comum. Você já deve ter dito ela inúmeras vezes sem entender, nesse sentido, da forma como nós estamos falando aqui, sobre uma alta mente, uma mente elevada. E essa expressão, essa palavra surgiu a partir de 1 Coríntios 2,16, que diz: quem conheceu o Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, diz Paulo, temos a mente de Cristo. Essa palavra me libertou. Essa palavra verdadeiramente me tirou, sabe, de uma religiosidade, de um loop, de um ciclo, onde eu estava preso à minha performance, ao que eu fazia. Sabe, eu me relacionava com Deus e achava que eu ia
receber as coisas ou viver as experiências pelo que eu poderia fazer por Ele e para Ele. Sabe, Deus não está preocupado com a sua performance, com o que você está fazendo. É claro que o que você está fazendo é importante. Ele está preocupado em saber em quem você está se tornando. Porque se você se tornar a semelhança dele, você vai fazer tudo aquilo que agrada o coração dele. Mas caso contrário, você vai fazer coisas que não agradam. E quando Deus me trouxe essa palavra, o líder alfa, que eu venho escrevendo há muito tempo, há coisas que eu escrevo antes de pregar, e eu vou armazenando, e vou construindo, e vou pedindo para Deus entendimento e direção para saber se é isso que realmente Ele quer falar. E Deus falou comigo sobre essa expressão líder alfa. É uma expressão muito usada no mundo dos negócios, mas não nasceu no mundo dos negócios, porque se há um líder que é alfa e que é ômega, ele não é de fato um ser humano, porque Jesus, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. Por isso, essa expressão liderar alfa aponta para Jesus, Ele é o nosso modelo, amém? E há uma passagem em Isaías 55:8 que eu quero ler com você. Isaías 55:8, até o versículo 13. Eu fico muito feliz em trazer amigos aqui, que são referências. Pastor Fred, Pastor André, eles conduzem um trabalho relevante em Teresina e em Castanhal. São pessoas muito excelentes, acolhedoras. Quando você chegar na igreja deles e disser assim, é da CCB, você vai ser bem tratado. Não que eles não tratem pessoas de outras igrejas da mesma forma, não há distinção, mas você vai ser muito bem tratado. Eu já viajei, já andei por muitas igrejas e posso dizer isso com propriedade, que há lugares que nós somos bem tratados, mas há lugares que nós somos até ignorados. Eu já vivi isso com a minha esposa. E esses dois homens de Deus, na verdade, esses dois ministérios, têm sido referência para nós. E é por isso que eu trouxe eles aqui, para falar de altamente, de excelência, de honra, porque eles vivem esse princípio. Somos da mesma aliança, caminhamos juntos, somos da mesma geração de pastores e temos verdadeiramente, colhido frutos na mesma proporção, na mesma intensidade. Deus tem feito coisas maravilhosas. Então vocês estão recebendo o óleo fresco nesses dias, amém? O pão, com trigo fino que desce do céu. Então não perca nada, hoje à noite tem mais, aleluia? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor e memorial eterno, que jamais será
extinto. Amém? Jamais será extinto. Que palavra maravilhosa. Perceba que o texto, ele faz uma comparação e uma movimentação. Sabe, as pessoas elas querem os seus frutos, mas não querem os seus processos. Tem muita gente que quer colar com pessoas de resultados, porque quer apenas os resultados e não aprender com elas. Tem muita gente assim, que quer subir na sua plataforma, que você levou muito tempo para construir, que passou por muitas estações para estabelecer. Tem gente que quer chegar lá e pisar e ter os mesmos resultados que você. Quantos conhecem gente assim? Gente que se aproxima com interesse. Gente que quer realmente, de forma rápida, através de atalhos, chegar onde você chegou, não sabendo que você levou muito tempo para chegar até lá. Então há pessoas que querem os seus frutos, mas não querem os seus processos. Elas desejam os seus resultados, mas não querem fazer os mesmos investimentos. Sabe, queridos, o que tem acontecido nesse lugar, e eu quero testemunhar de muitas coisas que têm acontecido nesse lugar, não tem sido, fruto simplesmente de ideias e criatividades humanas, isso faz parte. O que tem acontecido nesse lugar, queridos, é uma construção cultural. Eu sempre falo isso, é o que eu mais digo aqui. Nós estamos criando uma cultura. Na verdade, nós não estamos criando, nós estamos acessando uma cultura dos céus. Só que diante dos olhos dos homens é algo que parece que está sendo criado, mas é algo que já existe. Entenda que o texto está, ele fala de uma comparação e de uma movimentação que está em curso. Existe algo vertical sendo colocado em perspectiva aqui no texto, e que tem potencial para começar a mudar uma realidade horizontal. O texto começa dizendo e falando, fazendo uma comparação entre a realidade de Deus e a realidade dos homens. Ei, vocês não têm os mesmos pensamentos que eu tenho. Ei, os meus caminhos são diferentes e mais altos do que o de vocês. Deus começa logo colocando as coisas nos seus devidos lugares. Deus está dizendo, em outras palavras, se vocês querem coisas extraordinárias, então não pense de forma comum. O pastor Fred falou isso com muita propriedade. Não coloque o novo no velho. O novo, o vinho novo, precisa de um odre novo. E o odre somos nós. Você não vai poder carregar algo novo com uma estrutura velha, com um sistema ultrapassado, baseado só em preferências em coisas humanas. O texto mostra essa comparação. Ei, eu quero apresentar para vocês os meus pensamentos. Eles são mais elevados. Os meus caminhos são mais altos do que o de vocês. Agora escutem isso. Quando eu liberar os meus pensamentos, quando eu liberar a minha palavra, quando eu conduzir vocês nos meus caminhos, será como o ciclo da chuva. Não chove por acaso. Não chove só para molhar a terra, chove para um propósito muito além disso. A água cai, rega, a semente cresce, se transforma numa planta frutífera e traz o resultado para cá. Tudo que Deus lança no céu transforma a terra e sobe como incenso para o céu. Nada é por acaso. Olha essa comparação, os céus são mais altos, os meus pensamentos são mais altos, os meus caminhos são mais altos. Isso significa que existe um padrão mais alto do que o seu, do que o meu. Isso é importante para a gente entender e não ficar preso na nossa dimensão. Isso ofende algumas pessoas.
Porque elas pensam assim, não, esse negócio de querer subir, esse negócio de querer mais alto, não, nós temos é que ser humilde, tem que descer. Eu brinco muito aqui na igreja. Eu tinha uma confusão na minha cabeça, às vezes a gente estava chapando no culto, sabe, orando, vamos subir, aí daqui a pouco o pregador, vamos descer, aí eu dizia, é para subir ou para descer? É para subir ou para descer? Aí eu digo, Deus, qual é a diferença desse negócio, subir e descer? Deus diz, meu filho, você desce quando precisa de fundamentos, você sobe quando virá conquistas. Então desce para os fundamentos e sobe para novas conquistas. É claro que você não está habilitado para os lugares altos, se você primeiro não estiver enraizado em fundamentos sólidos. Não adianta querer voar, se você não tem raízes. Entenda isso. Nosso fundamento é Cristo, e quando Ele é o nosso fundamento, nós vamos então para lugares cada vez mais altos. Mas o ponto aqui é o chamado de Deus para João, sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que virão no futuro. Então Deus está dizendo, olha, eu vou te apresentar os meus pensamentos, os meus caminhos que são mais altos, e com certeza eles vão além da realidade visível que os teus olhos podem contemplar. Esse é o fundamento que nos leva a empreender. Nós vamos falar muito desse líder alfa, que é um empreendedor. Não no sentido de negócios, de dinheiro. O empreendedor no sentido de ideias, de criatividade, de soluções. Porque a essência da palavra empreender não tem a ver com dinheiro. A essência da palavra empreender tem a ver com mudanças. Tem a ver com soluções, tem a ver com criatividade. Isso, de fato, toda mudança de cima para baixo em Deus, é uma mudança de dentro para fora no homem. Quando você vai buscar alguma coisa em Deus, queridos, você tem que buscar nos lugares mais altos. Então toda mudança de cima para baixo em Deus, é uma mudança de dentro para fora no homem. Alguma coisa vai sair de você e vai mudar uma realidade. O Senhor está dizendo, se vocês conseguirem captar o que eu penso, se vocês conseguirem entender os meus projetos, eles vão mudar vocês e toda a realidade em torno de vocês. Foi isso que Jesus fez. Depois dessa comparação, há uma movimentação. Perceba, Ele fala da chuva que desce, da neve. Ele fala que vai regar a terra, vai fecundar, vai brotar semente. Ele fala que essa palavra vai prosperar. Ele fala que você vai sair com alegria, e você vai ser guiado, e os montes, os outeiros, vão bater palmas diante de você. Vai mudar a realidade. Aqui diz que no lugar do espinheiro vai crescer o cipreste, no lugar da sarça, a murta. Ou seja, quando o entendimento é simples, quando você pega o que Deus está pensando, quando você vai lá no alto, porque Ele está te chamando para esse lugar, de pensamentos mais altos, e você então capta o que Deus está falando, você, sabe, traz isso para você, e começa a liberar isso sobre a terra, começa a haver uma movimentação de mudança em todas as dimensões, em todos os contextos relacionais da sua vida. Mas qual é o problema? O problema é que nós geramos as soluções aqui, nós, sabe, decidimos aqui, quando Deus está dizendo para a gente fazer isso ali. Deus está dizendo para a gente ir além, ali e além, para transformar o que está aqui e agora. Se você quer partir para um projeto, sabe, se definindo simplesmente aqui na sua mente, fazendo os seus planos simplesmente aqui na sua mente, seus resultados serão pequenos. Eu estive no Brilho Mulher falando sobre o fundamento do empreendedorismo. A espiritualidade é o fundamento do empreendedorismo.
se você quer novas soluções, se você quer abrir negócios, se você quer avançar, com certeza você precisa de fundamentos espirituais. Porque antes de Deus mudar uma realidade, Ele coloca os seus pensamentos em nós para mudar a nossa mentalidade. Deus coloca, queridos, os pensamentos mais altos em nós e a gente começa a olhar para um lugar desse que era um lixão e dizer, vai ficar bonito. E alguém passa e diz, é louco. Como alguém passava ali e dizia, esse pastor é doido, construindo uma igreja aqui. Como muitos pastores olharam para mim, pastor, você vai construir uma igreja escondida. O negócio é botar a igreja no centro, todo mundo vê, todo dia, passa lá, deixa aberta a igreja todo dia. Queridos, não se trata disso. Se trata de entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente gosta de lugares prontos. A gente gosta de lugares já preparados, quando Deus quer nos preparar para deixar um lugar pronto. Sabe, existe hoje um conceito de criatividade inversa no mundo dos negócios, e que se estende para a nossa vida, em todas as áreas. A criatividade inversa diz que no tempo passado, qualquer empresa, qualquer ideia que quisesse ganhar o mundo, teria que procurar um lugar pronto, um lugar realmente desenvolvido, um lugar, sabe, rico, para que você começasse alguma coisa, e a partir disso, você então migraria, se estenderia, se ramificaria para lugares em desenvolvimento. Então, muita gente ainda tem essa mentalidade, eu vou abrir algo em um lugar grande, em um país desenvolvido, numa capital, eu vou abrir um ministério em um lugar grande. E depois, então, eu vou entrando nos lugares menores. Só que hoje, queridos, há uma inversão. E se chama criatividade inversa. Hoje, o movimento é contrário. Os próprios especialistas estão dizendo, procure um lugar onde ninguém quer estar. Procure um lugar onde ninguém quer investir. Faça um investimento. Cresça a partir daquele lugar. E com certeza você começará a ser admirado, começará a ser visualizado, e você crescerá até os lugares desenvolvidos. Então hoje há um movimento inverso, até das empresas, das multinacionais. Elas querem começar em lugares em desenvolvimento para chegar em lugares desenvolvidos. E isso, para nós, é uma chave. Para um líder como Jesus. Jesus não começou num palácio, foi numa manjedoura, num estábulo, aquele lugar. Davi não começou no palácio, começou numa caverna. Amém? Eu preguei isso aqui domingo. Aquela caverna se tornou o maior centro de treinamento do mundo. Os líderes mais poderosos que iriam surgir estavam dentro daquela caverna. E eram homens endividados, angustiados, amargurados de espírito, que foram lá no pior momento de Davi. E Deus pega então e tira as lentes pessoais de Davi e coloca lentes missionais. Você vai curar essas pessoas, você vai cuidar dessas pessoas, porque serão pessoas de autoridade, de governo, serão pessoas que vão estar na educação da minha nação, na área militar, na área da saúde, Davi, serão os valentes que andarão contigo. O líder alfa, ele tem perspectiva de futuro. Ele não olha para uma pessoa e define ela pelo que ela é. Ele define ela por quem ela pode se tornar. Há pessoas que chegaram aqui nessa igreja tímidas, caladas, dizendo que não queriam nada, somente a bênção. Há pessoas que chegaram aqui dizendo que não tinham habilidade nenhuma. Hoje elas pisam nesse altar, hoje elas influenciam onde trabalham. Porque aqui os céus olham para você, não como você é, mas como você foi feito para se tornar. E Jesus é esse líder alfa que pegou 12 homens ali, não foi numa academia, não foi, sabe, num lugar mais iminente de intelectuais, ele foi para a praia pegar pescadores, pegar homens. Aquela caverna se tornou o maior centro de treinamento de líderes do mundo naquela época.
E eram homens que ninguém queria treinar. Mas Davi tinha perspectiva. Davi transformou aqueles homens em homens de governo, em homens de autoridade que ficaram ao seu lado, governando uma nação. E a partir de uma caverna, começou um movimento que transformou a nação de Israel na nação mais poderosa do mundo, porque depois de Davi veio Salomão, seu filho, e os reis e rainhas de todos os lugares iam para aquele lugar, contemplar a sabedoria e a excelência do governo do reino de Salomão. Deus pode estar te chamando para um lugar que não está pronto, para um lugar que não tem visibilidade, para começar alguma coisa. Mas as pessoas, elas são muito circunstanciais. Ah, pastor, não dá naquele lugar. Ah, pastor, aquele lugar é muito difícil. Não é que o lugar seja difícil, você é difícil. Você é difícil. Porque se você carregar os pensamentos de Deus, se você carregar essa atmosfera do céu, se você for para o lugar que Deus está mandando você ir, vai acontecer uma revolução naquele lugar. A não ser que você esteja no lugar errado, mas se Deus te mandar para lá, você vai. Vão acontecer coisas extraordinárias. Vai haver rios no deserto. Vai haver caminhos no meio da tempestade. Olhe para Israel, a nação escolhida por Deus. Hoje, Israel tem 60% do seu território que é deserto. E eles têm hoje, queridos, uma tecnologia na área da agricultura exemplar para o mundo inteiro. Imagine, sabe, o lugar que poderia estar importando tecnologia, está exportando tecnologia. É o berço hoje das startups. Israel está superando o Vale do Silício nos Estados Unidos. Israel está fazendo chips de areia. Israel tem, queridos, sabe, o maior número de pessoas que ganharam o prêmio Nobel no mundo. Israel hoje é uma nação que detém uma tecnologia militar acima das outras nações. Sabe, quando eles foram bombardeados de mísseis, todos os mísseis foram abatidos no céu. Um lugar, queridos, que nasceu de um povo que estava sendo escravo no Egito e que se movimentou por uma promessa e que se tornou ali um reino, exemplar através de Salomão, que depois caiu, mas depois foi erguido e está sendo erguido de novo. Todas as nações estão olhando agora para Israel. E sabe de uma coisa? Qual é o país que mais Israel admira hoje? Você sabia? Eu estive num congresso em Brasília, com embaixadores de Israel, com autoridades de Israel. O país que mais eles admiram hoje se chama Brasil. As orações deles estão apontadas para essa nação. Todos estão dizendo, vai acontecer algo poderoso no Brasil. Eu estive em um congresso ano passado em Brasília, com 70 ministrantes, 55 horas de imersão. Eu assisti painéis de todas as áreas das áreas sociais, educação, saúde, todos dizendo a mesma coisa. Vai acontecer algo poderoso no Brasil. Profetas e profetisas de nações dizendo, o Brasil é o modelo de hoje. Eu assisti, eu ouvi isso. Sabe, queridos, agora é claro, algum tempo atrás jamais haveria essa perspectiva, porque nós olhamos para o Brasil e definimos o Brasil como o país do carnaval, como o país da prostituição, da corrupção, mas isso está mudando. Por causa de mim e por causa de você. Nós estamos contribuindo para isso. Para afastar toda ameaça contra as famílias, para afastar toda ameaça contra a vida. Nós somos contra aborto, nós somos contra aqueles que são contra a família. Nós não aceitamos a legalização das drogas, nós não aceitamos a erotização das nossas crianças, de maneira nenhuma. E nós vamos
mostrar isso através do nosso voto nesses dias. Não vote naqueles que querem destruir a igreja, naqueles que querem destruir a família. Sabe, a Bíblia, ela é a maior coleção de cases de liderança que existe. Existem lições tremendamente úteis e esclarecedoras, inspiradoras. Existem arquétipos na Bíblia de líderes. Sabe, em um mundo tão complexo como nós estamos vivendo, de tantos desafios, você é chamado para liderar. E não adianta. Ainda que você diga, eu não quero liderar ninguém, você não pode fugir dessa responsabilidade, porque no mínimo, você tem que se autoliderar. No mínimo. Liderança não começa cuidando de outros, começa cuidando de si mesmo. Uma autoliderança. Tem gente que está preocupado com essa questão de liderar os outros quando não conseguiu liderar a si mesmo. A sua influência será tão pequena se você desejar começar pelos outros quando deveria começar por você mesmo. Quando a gente fala de líderes, nós não estamos falando de posição, nós estamos falando de posicionamento. Nós estamos falando de atitude. Você que é pai, que é mãe, é líder. Você que é irmão mais velho, é líder. Você que é professor, é líder. Você que é chefe, é líder. Você que está no ministério, lidera de alguma forma. Então, essa é uma palavra para todos nós. Agora, a questão aqui é liderar como Jesus liderou. Se você liderar assim, você será um líder alfa. Essa expressão líder alfa, eu considero ela bíblica, é claro. Mas começaram a se realizar pesquisas no mundo animal. Biólogos, especialistas começaram, a examinar a liderança no mundo animal. E aí eles criaram essa expressão, olhando sempre para o líder no mundo animal. A alcateia, o exemplo dos lobos, é o exemplo que mais eles estão usando para utilizar essa nomenclatura líder alfa. E eu lendo sobre isso, eu percebi que tem tudo a ver com o que Jesus fez e faz e sempre fará. Porque o líder alfa, o macho, o lobo, que é o líder sobre todo aquele bando, ele tem algumas características muito semelhantes aos princípios da liderança de Jesus. O líder alfa da alcateia é alguém que lidera ao lado da fêmea, ele não lidera sozinho. E ele treina de 6 a 7 lobos da alcateia, para que substituam ele no momento em que ele ficar ausente, que ele ficar doente ou qualquer coisa dessa natureza. Será que você está entendendo que isso aí tem tudo a ver com a gente? E ele fica treinando aqueles 6, 7 lobos para liderar com ele. Eu acredito que a palavra que o Josenildo leu aqui mostra claramente isso em Êxodo 18. Você nunca será um líder sozinho. Você nunca terá uma liderança eficiente querendo ser sozinho. Eu fico tão feliz vendo toda essa movimentação aqui, mas isso não aconteceu por acidente. Isso é uma movimentação intencional que acontece aqui todos os dias. Aqueles momentos em que a gente está aqui reunido em seminário, em cursos, em estudo, que parece ser monótono. Ah, meu Deus, eu podia estar em casa, mas estão aqui, curso de voluntários, reuniões, tudo isso trouxe à existência o que vocês estão vendo nessa conferência. É como seus filhos estudando, eles não estão entendendo a importância de tudo isso ainda. Mas um dia eles vão perceber e vão dizer, graças a Deus que o meu pai me obrigou a ir para a escola. Isso aqui é uma cultura, gente. A gente nunca copiou nada de igreja nenhuma. A gente olha, a gente contempla. Os meninos aqui são preparados para saber o que está rolando lá nas igrejas. Eles
olham os Instagrams, eles olham as redes sociais, eles têm contatos com ministérios criativos de outras igrejas, para saber o que está acontecendo, sabe? Me vestir de astronauta aqui, foi uma experiência bem difícil. Mas sabe qual foi o objetivo? Dizer para eles, eu estou com vocês, se depender de mim, eu topo. Tudo isso aqui foi criado por eles, tudo isso aqui foi idealizado. Eles chegam para mim e dizem, pastor, nós temos uma ideia, vamos colocar uns astronautas, vamos colocar umas coisas, o que o senhor acha? Joia. Aí eles partem para reuniões, é a mídia, é o som, é o louvor, é os voluntários, tudo, queridos, não é nada desconexo, não é nada aleatório. Mas tudo isso foi resultado daquilo que a gente faz aqui, porque não adianta você querer levar um programa para a sua casa, um programa para a sua empresa, um programa para a sua igreja. Você tem que desenvolver uma cultura. E eles já estão assim nesse processo, sabe, criando tanto que às vezes eu digo, ei, calma. Não precisa tudo isso ainda. E há um apoio, há um incentivo. Eu me encontro com muitos colegas, pastores, né? Dizem assim, pastor, sabe, eu queria fazer isso na minha igreja. Aí eu digo, faça o mesmo investimento. Porque a gente trouxe gente de fora para treinar a nossa mídia. A gente traz pessoas, sabe? A gente investe nos melhores equipamentos para eles tocarem aqui. Ah, pastor, nós estamos precisando de uma bateria. Vamos lá, nós vamos fazer uma rifa, pastor, para conseguir comprar essa bateria. Beleza. Fizeram uma rifa. Quando chegaram lá para escolher a bateria, sabe? O dinheiro deu menos. Na verdade, eles conseguiram o dinheiro para um nível de bateria que eles estavam pensando. E aí eu fui na loja com eles, e tinha a bateria do nível que eles estavam pensando, e tinha essa. Eu fui com o baterista e com o líder de louvor. E eu fiquei só ali. Aí o baterista rodando essa bateria aqui, aí ficava, e o Giovanni ali também. Aí eu sentei e disse, qual é a bateria que vocês querem? Pastor, sabe, a gente sabe, né, igreja e tal, essa bateria aqui, tá boa, pastor. Aquela ali é melhor, mas, pô. Eu digo, aquela é melhor? É. Giovanni, aquela ali é bacana? É, pastor. Pois nós vamos levar a melhor. Nós vamos levar a melhor. Fizemos uma sala aqui para eles, colocamos um ar-condicionado aqui, eles têm um sofá bonito aqui, mais chique do que no meu gabinete. Tem sofá aqui para eles, tem ar-condicionado. Aqui nós vamos montar um estúdio, agora é a mídia que nós estamos montando um estúdio para eles. Queridos, você não pode querer resultados se você não faz investimentos. Não é só dinheiro, é tempo, é treinamento. Eles sabem disso, gente, treinamento. Eles sabem que vão pegar chaves para investir aqui em alguma coisa. Até o pessoal do estacionamento fazem reuniões, criam novas estratégias. Pastor, nós queremos agora algo novo aqui, deixa eu lhe dizer, vamos lá, nós queremos que os carros agora estacionem de lá do final para cá, pastor. Sabe assim, nas grandes igrejas, nos países onde, nos Estados Unidos, há uma cultura, pastor, o pessoal deixa as últimas vagas para os visitantes. Legal, vamos fazer isso. Me ajudem aí vocês. Vamos trazer essa cultura então. Então, queridos, tudo é trabalhado. Não é uma coisa que você cobra de alguém que você não investiu. Eu fico muito feliz em ver toda essa movimentação. Eu vinha para cá, eu que me ofereci para trabalhar, não tinha nada para me fazer aqui. E nós já estamos há 3 semanas trabalhando. Antes do bazar já estava uma movimentação, aí teve o bazar, aí teve essa semana. Foram 3 semanas intensas. Amém? 3 semanas intensas trabalhando aqui. Para tudo isso acontecer. O que eu estou dizendo? Eu não estou querendo chamar a atenção para o nosso testemunho.
para o nosso exemplo. Eu estou querendo chamar a sua atenção para os princípios que cabem aqui e cabem lá na sua realidade também. Cabe na sua casa também. Você quer um filho criativo? Então, deixa ele ser criativo. A minha filha é muito criativa. A minha esposa fica dizendo que eu gasto muito dinheiro com ela, comprando pincel, lápis de cor, canetinha. Eu digo, bom, eu quero que ela seja criativa. Agora ela quer remodelar o quarto dela todinho. Ela diz, pai, esse guarda-roupa com princesa eu não quero. Eu quero botar um adesivo, eu quero pintar de spray. Eu digo, vamos lá. Para desespero da minha esposa. Você quer fazer isso? Mas eu só quero que você seja organizada. E aí ela decora, ela faz as pulseiras, faz tanta coisa lá, é o ateliê dela. Eu disse, Débora, nenhum ateliê é organizado. É tinta para um lado, é coisa para o outro. Ela é muito criativa. Ela não gosta de ver uma coisa e deixar do mesmo jeito. Ela pega a capa do celular, ela quer pintar, ela quer botar aqui alguma coisa nova. E às vezes a gente está tirando isso das pessoas. O líder alfa, escute, é uma chave. Ele cria um ecossistema de criatividade. Ele fomenta, ele alimenta um ecossistema de criatividade. Deixa fluir, gente. Você pensa que eu não vou receber críticas, elogios? Um astronauta, pastor. Tenho que fazer não. Agora se vestindo de astronauta no púlpito. O púlpito é um lugar santo. Não pode ter astronauta ali. Você pensa que eu não vou ouvir isso? Não diretamente, mas alguém vai dizer, pastor, alguém falou ali que... Gente, não tem nada a ver. Tudo aponta para Jesus aqui. Tudo aponta para Jesus. Aqui, o astronauta, altamente, é uma palavra que nos remete a um princípio, crescer. Crescer. Deus não quer conversar com você do mesmo jeito, o mesmo assunto todos os dias. Ele quer falar de coisas maiores. Deus quer conversar com gente que cresce. Então é isso. O objetivo aqui é fazer você entender isso. É compreender. E os meninos ficaram tão felizes, né? Porque eles tiveram essa ideia há muito tempo. E aí na conferência Modeladas que aconteceu em Brasília, eles já anunciaram o tema da próxima conferência. E lá tinha um astronauta. Lá na igreja da cidade, que eu já levei uma equipe para lá em São José dos Campos, vai ter agora um congresso de jovens chamado Eleve. E lá tem um astronauta. Aí os meninos, pastor, olha só, o nosso astronauta está por aí. Isso se chama alinhamento. As igrejas que estão entendendo o que Deus está falando, as igrejas que estão percebendo os pensamentos maiores de Deus para essa estação, estão captando isso, e vão se tornar vozes de influência, ressonantes, vão se tornar vozes de influência. E sabe, líderes podem ser encontrados nas salas de reuniões, mas também descobertos nas famílias, escolas, organizações de todos os tipos, em qualquer lugar onde pessoas interagem, educam, criam, constroem. Liderança não é para um grupo elitizado de pessoas, que por destino ou acidente se tornaram líderes, enquanto os outros estão destinados a ser seguidores para o resto da vida. Ei, há uma área na sua vida que você recebeu um dom, uma habilidade para você liderar. Se você trabalha com comida, seja o melhor chefe de cozinha. Perguntaram para John Wesley, em pleno avivamento na Inglaterra: John Wesley, o que eu posso fazer para contribuir para o avivamento? Ele disse, o que você faz? Eu faço sapatos. Pois faça o melhor sapato que você puder e venda ele no preço justo. Esse é o seu sacerdócio. Você está glorificando a Deus e manifestando excelência. O que você faz, faça melhor. Nossa, ontem foi um negócio ali impressionante. Eu estou impressionado com a excelência desse pessoal. Está aqui o pastor André que não me deixa mentir.
Chefe de cozinha, tem chefe de cozinha aqui, gente, na igreja, que dá aula em instituições aqui. É tudo, sabe? Dentro de excelência. A estética, queridos, faz parte. Não é a essência. A estética é o testemunho. É a materialização. A sua estética, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, diz de onde você está vindo. Diz quem é a sua fonte. Você vem para cá com a camisa toda amassada, diz muito sobre você. Você anda por aí de qualquer jeito, fala de qualquer jeito, diz muito sobre você. É a sua estética. Aponta para a sua essência. Aponta para quem você é. E uma igreja é do mesmo jeito. Se as pessoas chegam numa igreja, chegam numa empresa, eu quando chego no lugar, eu analiso muita coisa. E às vezes eu não volto mais naquele lugar. Porque eu percebo que aquele lugar não foi preparado. Eu trabalhei durante muitos anos, dando treinamento em instituições do Sistema S, sobre qualidade no atendimento a clientes. E por isso que eu tenho essa visão assim, empreendedora, no sentido espiritual e natural. E eu passo isso para a minha equipe. Porque, queridos, há pessoas que mesmo estando dentro da igreja, têm um negócio que não tem excelência, mas quer clientes a todo custo. E uma igreja que não tem excelência não pode querer crescer. Não há excelência na sua casa. Passou por aqui um líder. E sabe, eu tive que falar uma coisa para ele. Porque quando eu chegava na casa desse líder, eu encontrava tudo revirado. E esse líder, ele estava em contato com jovens. A casa era uma bagunça. E quando eu chegava lá, eu olhava para aquilo. Porque assim, há momentos que a casa está bagunçada. Mas você chegar e toda vez encontrar a casa revirada, é diferente. Você encontrar prato com comida perto do sofá, sabe? Você encontrar roupa na sala, isso aí diz muito. Eu chamei ele e disse, como é que você pensa que você vai liderar jovens desse jeito? Você quer criar jovens com esse mesmo padrão? Esse não é o padrão que eu quero para os jovens. Eu quero jovens criativos. Eu quero jovens diferentes, não estranhos. Isso aqui não é um modelo para os jovens. Eu estou te falando isso como líder. Eu estou te falando isso como pastor. Você vai reproduzir pessoas da mesma espécie que está acontecendo aqui na sua casa. E a casa era uma bagunça mesmo. Então assim, a estética diz muito sobre quem você é. Sua casa diz muito sobre quem você é. Suas roupas diz muito sobre quem você é. O que você lê diz muito sobre quem você é. Querido, se você tem a mente de Cristo, você tem um padrão elevado dentro de você. Começa a manifestar isso. Se você está pensando em abrir um empreendimento, analise bem, estude bem, tenha condições de fazer o melhor. Talvez o melhor não seja o mais caro. Entenda isso. O melhor não é o mais... Isso aqui não nasceu assim, gente. Nós nascemos no fundo de um quintal. Mas quem ia assistir o culto lá na minha casa, no fundo do quintal, encontrava a minha casa limpa, o quintal varrido, tudo bem organizado. Quando nós saímos e fomos para uma escola, o estado do Ceará, nós chegávamos antes e organizávamos tudo naquele auditório de escola para a gente se reunir. E quando nós fomos então para um galpão ali, do lado da nova, agora antiga agência do Banco do Brasil, nós fomos para ali e também não estava pronto, apesar de que nós fomos abençoados pelo empresário, ele mandou ajeitar tudo e botou lá para a gente. Mas chegou um momento que eu disse assim, nós precisamos deixar esse lugar diferente do que encontramos. Era só um galpão, eu disse, nós vamos construir um auditório aqui do lado, vamos colocar as crianças, vamos fechar com portão e vamos deixar bonito, porque o dia que a gente for sair daqui, a gente vai deixar melhor do que recebemos. Sempre, escute essa chave, essa é uma chave para líderes alfas.
sempre deixe um ambiente melhor do que você encontrou. Se não for no sentido físico, pelo menos no espiritual, deixe o ambiente melhor. Eu digo isso para os meus filhos. Entrou no quarto, está bagunçado, deixa o quarto arrumado. Entre no lugar, se você for trabalhar, mesmo que seja temporariamente naquele lugar, deixe saudade e não alívio. Graças a Deus já foi. Alívio. Tem gente que é celebrada quando chega, mas tem gente que é celebrada quando vai embora. Graças a Deus foi embora. Tem cristão que é celebrado quando vai embora, gente. Tão chato que é. Sabe, você tem a mente de Cristo. Deixe os ambientes melhores. E ali a nossa igreja era tão poucas pessoas. Eu disse, vamos construir um auditório. Pastor, nós não temos condição, esse lugar não é nosso. Nós vamos devolver, sim, nós vamos devolver melhor. E o líder é aquele que está com a palavra, com a visão, e que precisa estar com a atitude. Vamos fazer. Ninguém não fez. Então tá bom. Não. Vamos fazer, pastor, não tem dinheiro. Ninguém apareceu. Beleza. Pega a minha moto aí, vamos rifar ela e nós vamos construir. Peguei a minha moto. Não é porque estava sobrando, não. Rifei a moto. Peguei pontos de rifa, saí pelo comércio de Bacabal. Entrava nas lojas e dizia, gente, eu vim vender uma rifa. Eu não gosto de pedir dinheiro para ninguém. Eu vim vender uma rifa. Isso aqui é para construir um auditório para crianças. Eu entrei em empresas grandes de Bacabal, coisa que a pessoa disse assim, eu vou comprar só um. Mas patrocina carnaval aí, dá dinheiro para carnaval, doidado. Não tem problema, comprou um, obrigado. Levantamos o auditório para as nossas crianças e deixamos o lugar melhor do que estava. Queridos, o líder, ele não é circunstancial. Está aqui o pastor André que sabe, ele vive esse desafio. Então chegar até aqui, não foi um acidente, não foi uma coisa que aconteceu, até agora está acontecendo e vai continuar acontecendo. Tem coisas que é milagre. Nós mandamos pintar essa igreja, para você entender, nós não tínhamos o dinheiro para pagar o pintor. Diga glória a Deus. Estava dando sexta-feira. E o pintor disse, aí até o bazar sábado, eu disse, ixi, ele não vai poder trabalhar sábado, eu tinha que esticar até sábado, né? E deu sexta-feira. Eu digo, você vai ter que trabalhar só até sexta. Tá bom, então você vai me pagar hoje, né? Eu digo, nós não tínhamos o dinheiro todo, está aqui o tesoureiro. Quando foi à tarde, Deus foi fiel. Puf. Aqui não é igreja de rico, gente. Aqui é a igreja de gente próspera, gente abundante, gente que tem fé. Não é igreja de gente rica. Aqui as coisas vão fluindo e Deus vai levantando pessoas. Porque se você depender do dinheiro, você só se move quando tem. Agora, se você depender da fé, você vai se mover em todo o tempo. Porque a fé vai te mover para lugares mais altos. E a liderança é isso, chega um momento, a Bíblia fala lá que Moisés estava ali com o povo no deserto, acabou a água. Acabou a água e sabe o que Deus disse para Moisés? Vai para frente do povo, chama os líderes com você, pega a vara e bate na rocha que vai sair água. O líder é esse que no tempo de crise, ele não se esconde, ele toma a frente. É por isso que ele inspira. Agora, se você não é capaz de fazer isso na sua própria vida, na sua própria família, como você pensa que vai fazer isso em um ministério, em uma empresa? Jesus nos ensinou isso. Hoje, a habilidade mais valorizada, uma das habilidades mais valorizada no mercado de trabalho, se chama
criatividade. Visão empreendedora. Não é uma visão empreendedora de gerar dinheiro, é uma visão empreendedora de gerar soluções. Eu volto a dizer, a palavra empreendedorismo aqui está apontando para soluções. Às vezes nem haverá dinheiro. Assista o filme O Menino que Descobriu o Vento e você vai entender o que é ser empreendedor. Quem já assistiu esse filme? Pronto. Num lugar inóspito, num lugar que realmente não tinha nada, nem perspectiva, aquele menino sonhava em, puxar a água da terra para regar as plantações, e ele conseguiu. Uma história verdadeira. Ele ficou para a memória. Entenda isso, queridos. Nós estamos assentados à destra do Pai. Em Efésios diz, antigamente vocês estavam sob a maldição divina, Efésios 2:1, condenados eternamente por causa dos seus pecados. Seguiam a multidão e eram bem iguais a todos os outros, cheios de pecado e obedientes a Satanás, o poderoso príncipe do poder dos ares, que está operando agora mesmo no coração daqueles que estão contra o Senhor. Efésios 2:3, todos nós costumávamos ser tal qual eles são, manifestando pelas nossas vidas o mal que havia dentro de nós, e fazendo todas as coisas ruins para as quais as nossas paixões ou os nossos maus pensamentos pudessem nos arrastar. Começamos mal, trazendo de nascença uma natureza má dentro de nós, e estávamos debaixo da ira de Deus de tal modo como os demais homens. Efésios 2:4, Deus, porém, é tão rico em misericórdia, Ele nos amou tanto, que embora estivéssemos espiritualmente mortos e condenados pelos nossos pecados, Ele nos deu de volta a nossa vida, quando levantou Cristo dentre os mortos, e nos levantou da sepultura para a glória juntamente com Cristo, onde estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Queridos, entendam o que eu quero dizer para você hoje aqui. Você será alguém inspirador, relevante, com visão de futuro, formador de equipes, alguém que vai fomentar um ecossistema de criatividade. Quando você entender isso aqui, e com isso eu caminho para o encerramento. Existem pensamentos mais elevados do que você, Isaías 55:8. Pensamentos que com a sua mente natural você não vai alcançar. Você pode fazer a força que quiser, se você não tiver o Espírito de Deus, se você não tiver Jesus dentro de você, você nunca vai alcançar os pensamentos mais altos de Deus. Só que a Bíblia diz através de Paulo, em 1 Coríntios 2,16, que nós temos a mente de Cristo. Epa, alguma coisa mudou. Eu não tenho apenas uma mente natural. Em 1 Coríntios 2, você vai ver a diferença que Paulo faz do homem natural para o homem espiritual. Ele diz que o homem espiritual conhece todas as coisas, mas o natural não consegue discernir. Amém? Entenda uma coisa, você sabe que tem pensamentos mais elevados do que os seus e você não pode alcançar com a sua mente natural. Mas você se submeteu a Cristo. Você ressuscitou com Cristo. E agora Paulo diz que você tem a mente de Cristo. Segura aí. Você tem a mente de Cristo. Paulo vai dizer no livro de Efésios que em Cristo você foi tirado das regiões das trevas. Você foi tirado do meio da multidão que tem uma natureza pecaminosa e foi colocado numa cadeira celestial. Ei, você está sentado à destra de Deus, em Cristo. Sem Cristo isso não existe. Você está sentado à destra de Deus. Não, queridos, isso para mim é surpreendente. Você está sentado numa cadeira do lado de Deus em Cristo Jesus. Você tem a mente de Cristo. Ei, queridos, alguma coisa diferente vai acontecer. Você está bem ali, Jesus conversando com Deus,
e você em Jesus, e ele dizendo: meu filho, vamos falar para o Espírito Santo fazer isso na terra. E você aqui, assentado, ouvindo aquela conversa. Espírito Santo, olha, você que agora está lá nos homens, eu estou querendo agora abrir uma igreja lá naquele lugar, que é um lixão. Lá em Bacabal, naquele bairro que ninguém olha e que acredita que vai ser uma igreja. E de repente, o pastor Wilton, você está sentado. Epa, Deus está querendo abrir uma igreja lá naquele lixão. Pois é, Espírito Santo, eu estou procurando alguém na terra para poder começar aquela obra lá. De repente, Jesus na conversa diz: tem um rapaz lá, que é pastor. Ele tem a minha mente. Quem sabe se a gente falar com ele, ele acredite nos nossos pensamentos, na nossa conversa, e ele compre aquele terreno que é um lixão, e comece essa obra. De repente, eu estou sentado aqui, ouvindo aquela conversa, com a mente de Cristo. E Deus me faz passar por esse lugar. E me diz através de pessoas: eu quero trazer o céu para a terra nesse lugar. E esse homem olha para tudo que os seus olhos podiam ver e pergunta como Maria: como será isso? Eu falo e repito que um dia eu estava ali, chegou uma pessoa muito conhecida nessa cidade, que já foi evangélico, hoje não é mais. Ele parou ali e disse assim: pastor Wilton, você está pensando em construir uma igreja aí? Cara, isso é muito difícil, vai levar milhões. E por um instante eu disse: será que esses são os pensamentos de Deus mesmo? Eu cheguei na minha casa e eu acho isso bom, eu não falo isso com um tom de crítica. A minha esposa chegou para mim e disse: Deus falou contigo mesmo? Passava alguns dias e ela dizia: Deus continua falando contigo, é naquele lugar. Deus me fez escrever uma frase. Nesse momento que quase ninguém acreditava nesse sonho: meu filho, isso está no livro Convicção. O que o céu te mostra é sempre maior do que o que a terra te oferece. O que eu estou te mostrando é muito maior do que o que podem te oferecer. Deixa eu te engravidar com isso. Deixa eu colocar meus pensamentos em você. Eu não olho para esse lugar como ele está aqui. Eu olho para esse lugar com outro cenário. Deus já me mostrou esse lugar em sonhos. Deus já me mostrou tudo isso aqui transformado em sonhos. Deus já mostrou em visão para pessoas. Deus já mostrou pessoas de outras nações descendo essas ruas. Eu não estou olhando com os olhos da terra, eu estou olhando com as lentes do céu. Eu não olho para você com as lentes dessa terra, eu olho para você com as lentes dos céus. Nós estamos nessa caverna. Eu estou preparando você para um lugar de governo, para um lugar de influência.
você conhecer os céus, você vai conhecer os pensamentos elevados de Deus. A Bíblia diz em Abacuques 3,19 que Ele faz os teus pés como da corça, Ele habilita os teus pés para os lugares altos. Você está autorizado a pisar lá no céu, você está autorizado a sentar naquela cadeira do lado de Deus, você está autorizado a ouvir os pensamentos dEle. É você que eu quero usar, é você que eu quero usar, diz o Senhor. Pastor, isso é muito grande, então vem do céu. Se é grande, veio do céu. Se é elevado, veio do céu. Se é maior, veio do céu. Você só precisa ter convicção que veio do céu, porque em João 3,27 diz que o homem não está autorizado a receber nada que não venha do céu. Se veio do céu, diga, vai se cumprir. E quando eu falo, e todos os que são dessa igreja sabem, quando eu falo como isso vai se tornar, alguns não acreditam, mas aqueles que andam comigo sabem, nada é impossível nesse lugar. Eles oraram comigo quando não tinha tudo isso, eles acreditaram quando não tinha tudo isso, quando só havia um homem e uma mulher sonhando. Quando começamos tudo isso com 3.000 reais, quando estamos falando que vamos influenciar essa cidade, vamos colocar pessoas em lugares de governo, eles acreditam, porque chegaram até aqui, porque sabem que esse lugar carrega a atmosfera e os pensamentos dos céus. Você pode, você está habilitado, você tem a mente de Cristo. Ouça os pensamentos elevados de Deus pela mente de Cristo. Eu quero encerrar com esse versículo que marcou a minha vida. 1 Coríntios 2,16, na versão da Bíblia Viva diz: nós, porém, temos uma parcela dos pensamentos que há em Cristo Jesus. Eu nunca mais me diminuí depois que eu entendi que eu tenho a mente de Cristo em mim. Eu nunca mais me comparei a ninguém. Eu nunca mais fiquei preocupado com críticas e elogios. Quando eu entendi que eu tenho a mente de Jesus, eu estou recebendo downloads dos céus. Ele está passando para a minha mente e para a sua tudo aquilo que Deus está conversando com os anjos lá nos céus. Fique de pé nessa manhã. O que eu recebi é isso que eu estou transmitindo. Quando você caminhar ao lado de homens verticais, mulheres verticais que crescem, com certeza você será desafiado. Há pessoas que querem os seus resultados, mas não querem os seus processos. Não sabe quanto tempo você ora, quanto tempo você investe do que você está fazendo para se aperfeiçoar. Seu dinheiro investido, seu tempo investido, sua vida investida, para ver o projeto de Deus se cumprir nessa terra. Isso não diz respeito só à igreja, isso diz respeito a empreendimentos, isso diz respeito a negócios, isso diz respeito à família. O líder alfa é alguém que não está atrás de abrir um negócio, é alguém que se move para mudar o mundo.